Olá, pessoal. Vamos falar hoje um pouco sobre educação em asma. Primeiramente, de que se trata a educação em asma? O que é isso? São orientações que você vai fornecer ao seu paciente asmático durante a consulta médica sobre a doença e sobre o tratamento que ele vai fazer. Qual o objetivo de fornecer isso ao paciente? Reforçar a adesão ao tratamento. E como que você pode fazer isso? Explicar em uma linguagem clara e acessível ao paciente. Então, não fale em termos médicos, fale numa linguagem que o paciente possa compreender. Primeiro, você tem que explicar para ele o que é a asma, enfatizando bastante que é uma doença inflamatória e crônica, para mais à frente ele entender o porquê do tratamento prolongado que ele vai ter que fazer. Segundo, ensinar ao paciente a observar os seus sintomas mais comuns. Então, falar para ele quais são os sintomas mais comuns da asma. Tosse, falta de ar, cansaço, fale sobre cansaço. Às vezes o paciente não entende que ele tem falta de ar, entende como cansaço. Aperto no peito, chiado, não fale sibilos, fale chiado para ele entender o que é. Informar ao paciente quais são gatilhos mais frequentes, como fazer para tentar reduzir a exposição aos mesmos. Então, por exemplo, explique para ele o que são gatilhos. Gatilhos são fatores que, se ele se expor, ele pode desencadear uma crise de asma ou piorar a gravidade da sua doença, a intensidade da sua doença. Por exemplo, os ácaros, e aí você pode orientar ele para evitar varrer a casa, limpar sempre com pano úmido. Os fungos, oriente a ele a manter a casa sempre arejada, bastante ventilada. O pelo de animais, oriente a ele para tentar evitar ter animais de estimação com pelo dentro de casa. Então, essas são algumas orientações para ele tentar evitar o gatilho. E para ele observar, no caso individual dele, quais são os gatilhos que mais desencadeiam crise, porque esses que mais desencadeiam crise, ele tem que evitar com toda a força. Então, por exemplo, se ele é fumante, isso provavelmente desencadeia a crise nele, isso provavelmente piora a gravidade da doença dele. Então, ele precisa parar de fumar. Evitar gatilho é uma parte do tratamento da doença dele. Então, ele precisa entender quais são os gatilhos dele e evitar essa exposição. E isso você tem que informar a ele. Explicar sobre o tratamento que ele vai fazer, quais são as medicações que ele vai utilizar e por que ele vai utilizar essas medicações, como que ele vai utilizar. Quais são as medicações que vão controlar a doença dele e quais são as medicações que vão controlar a crise. Então, ele tem que saber escolher qual das duas, uma que controla a crise e uma que controla a doença. De controle de doença, ele vai usar frequentemente e de crise, ele vai usar SOS, quando necessário. Então, está vendo que ele precisa saber reconhecer a crise, então ele precisa saber os sintomas de crise, ele precisa saber reconhecer o que desencadeia a crise, que são os gatilhos, e ele precisa saber qual a medicação é a medicação de crise, tá? Tudo isso você vai fornecer essas orientações ao seu paciente. Quinto item, informar que a via inalatória é a preferencial para o tratamento. É a ideal. Não tem como tratar asma sem usar medicação inalatória. Então, isso você precisa explicar para o seu paciente, para ele entender por que ele está tendo que aprender a usar a via inalatória, porque esse é o próximo passo. Você vai ter que ensinar o mecanismo de utilização dos dispositivos inalatórios para que ele consiga usar a medicação. Orientar em quais situações o paciente deve recorrer à emergência. Então, você já ensinou a ele quais são os sintomas da doença,
o que acontece quando ele entra em crise e qual a medicação ele vai usar em crise. E quais as situações, então, que ele tem que recorrer à emergência, que ele não vai somente utilizar as medicações de crise? Nas situações em que ele não melhorar com as medicações de crise e naquelas situações em que provavelmente isso não é crise de asma. Parece, mas não é. Por exemplo, se ele apresentar dor torácica súbita ou dispneia súbita, falando na linguagem dele, aperto no peito súbito, falta de ar ou cansaço súbito. Aconteceu de repente, acordou no meio da noite com uma dor súbita enorme no tórax. Isso não deve ser crise de asma, ele tem que recorrer à emergência. Tá? É importante ele estar ciente desses sintomas que não parecem crise de asma. Em todas as consultas, você tem que deixar o teu paciente bastante à vontade para ele conseguir falar sobre as dúvidas que ele tem, sobre os receios que ele tem em relação à doença ou tratamento. O paciente asmático, normalmente, ele tem duas dúvidas e receios em relação à doença e tratamento. Primeiro, ele não aceita que a doença é crônica. Então, isso você tem que explicar e orientar ele. E segundo, ele tem muito medo do uso do corticoide inalatório e das bombinhas. Ele acha que todas as medicações inalatórias são bombinhas e ele acha que viciam. Então, é importante você conversar e esclarecer. Aproveite as dúvidas que ele coloca para esclarecer bastante ele, para ele ficar bem orientado. Toda essa orientação, gente, é o que vai fortalecer a confiança desse paciente em você e no seu tratamento, no que você está prescrevendo a ele. E isso ajuda com que o tratamento seja mais efetivo. Ele vai conseguir ter resultado benéfico com o tratamento se ele confiar em você, se ele usar a medicação que você prescrever a ele. Então, por isso que a educação em asma é tão importante. Utilize, então, bastante esse momento para tentar esclarecer e entrar no dia a dia do paciente, ver o que ele sente, quais são as dúvidas, os medos e tentar ajudar ele nesse sentido. Explique para ele qual a importância de manter esse tratamento correto, conforme sua prescrição. Então, oriente, não deixe de orientar que o tratamento precisa ser mantido mesmo fora de crise. Então, quando o doente se sente bem, com a doença estabilizada, é necessário que ele mantenha o tratamento até que você o reveja novamente em consulta, tá? Para que isso não jogue todo o tratamento, todo o benefício ladeira abaixo, porque o paciente resolveu interromper por conta própria. Então, ele tem que ser orientado que ele só pode modificar o tratamento com ordem médica, mesmo que ele esteja estável. Em todas as consultas, o médico tem que demonstrar bastante conhecimento técnico sobre tudo, sobre doença, sobre medicação, mas principalmente sobre medicação e efeito colateral. Explique o que o paciente vai fazer se ele tiver determinado efeito colateral da medicação. Então, por exemplo, se ele usa o corticoide inalatório e começa a ter candidíase oral, você tem que enfatizar para ele que é importante ele lavar a boca, fazer higiene oral toda vez que usar a medicação. Oriente em quais situações o paciente deve recorrer à emergência. A gente já falou sobre isso lá atrás. Verifique em todas as consultas a adesão ao tratamento. Então, toda consulta você tem que perguntar se ele está usando a medicação, se ele está usando conforme a prescrição, se você prescreveu 2 vezes ao dia, se ele realmente está usando 2 vezes ao dia. E solicite ao paciente que demonstre para você como ele utiliza o dispositivo inalatório, para que você verifique se ele está utilizando da maneira correta. Nesse momento da consulta, você aproveita, inclusive, para avaliar 2 coisas. Se há necessidade de trocar o dispositivo inalatório
e se há necessidade de trocar medicação. Muitas vezes, o paciente reduz a dose do medicamento para economizar. Então, às vezes, você precisa trocar a medicação por alguma semelhante, mais barata, para poder se ajustar ao que o paciente pode gastar com o tratamento, sem comprometer a qualidade do tratamento. E muitas vezes você precisa trocar o dispositivo inalatório para você tentar encontrar juntamente com o teu paciente um dispositivo que ele melhor se adapte. Às vezes o dispositivo que a gente acha que o paciente vai se adaptar melhor, ele não consegue se adaptar. Então você precisa trocar, às vezes, por um dispositivo que você percebeu que ele ficou mais adaptado com aquilo. Então, esse momento da consulta que você está reforçando a adesão e verificando como ele utiliza o dispositivo inalatório, é o momento para você avaliar isso. Então, veja que a educação em asma ela começa lá na primeira consulta, mas ela continua acontecendo em todas as consultas, porque em todas as consultas você tem que verificar isso. Tá? Observações importantes agora. Um pouquinho aqui o slide, mas vamos falar sobre observação importante. Voltou? Voltou? Acho que voltou, mas acho que o slide não está aí. Bom, enfim. Observações finais e importantes. A adesão ao tratamento ela é fundamental para a eficácia do mesmo. A relação médico-paciente é o que vai fortalecer essa adesão no tratamento. Então, por isso que tem que ter essa etapa de educar o paciente em relação à doença. Isso aí é para fortalecer tanto a relação médico-paciente, o paciente fica mais confiante, mais seguro, quanto para fortalecer a adesão. O tratamento da asma, ele sempre deve ser individualizado. Não adianta eu querer prescrever o melhor tratamento para ele se ele não conseguir comprar e utilizar a medicação da maneira correta. Então, eu tenho sempre que verificar na consulta se o paciente está usando e se ele está usando o dispositivo da maneira correta. Eu escolho a medicação mais eficaz para o paciente de acordo com o que ele pode utilizar e o que ele consegue utilizar. Então, vou só falar essa parte final aqui, porque houve uma pausa aqui na gravação. Então, terminando. Observações importantes. A adesão ao tratamento é uma peça fundamental para a eficácia do mesmo. Se o paciente não aderir ao tratamento, não fizer o tratamento do jeito correto, ele não vai conseguir melhorar e estabilizar a asma. E a relação médico-paciente é que vai auxiliar e fortalecer essa adesão. Através de quê? Através da consulta médica, você esclarecer o que é a doença, como ele vai tratar, quais efeitos colaterais, e escolher juntamente com o paciente qual medicação ele pode e consegue utilizar. Consegue de acordo com o poder aquisitivo dele, o que ele pode gastar, o que ele consegue comprar, e de acordo com o dispositivo inalatório que ele consegue utilizar, que ele sabe se adapta melhor. Então, o tratamento da asma, ele não existe um padrão, ele existe um tratamento que é mais eficaz e mais adequado para aquele paciente, de acordo com o que ele puder utilizar e conseguir utilizar. Sempre individualizar tratamento de asma de acordo com o seu paciente, de acordo com o paciente que você está atendendo naquele momento. Então, era isso que eu queria falar sobre educação em asma, sobre esse passo que, para mim, é um passo fundamental na consulta médica e que deve ser realizado desde a primeira consulta até todas as outras consultas do paciente asmático.
Um abraço.